Olá, boa noite. Tudo bom com os seguidores aqui da LCA? Hoje nós temos um convidado especial. César, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente nessa entrevista. E o gancho de hoje nós vamos falar sobre criatividade. César, por Uhul. favor, apresente-se para os nossos seguidores. Boa noite, tudo bem, Lilian? Obrigado pelo convite, tá? É uma honra estar aqui junto com o pessoal da LCA, fazer uma apresentação. Ok, meu nome é César Ribeiro, tá? Hoje eu sou ou estou professor universitário, mas a minha carreira começou um pouquinho antes, né? Não sei se dá para vocês perceberem, mas né, eu envelheci um pouquinho, né? E esse envelhecimento, obviamente, né, tem uma experiência anterior a tudo isso. O que eu fiz na minha vida? Estudei publicidade e propaganda, depois um pouquinho mais para frente estudei administração de empresas, ambos os cursos superiores eu fiz na PUC, né? Então eu sou filho da PUC duas vezes, PUC com C, né? Filho da PUC duas vezes. Um pouquinho mais para frente eu fiz um MBA em marketing na ESPM em São Paulo, Escola Superior de Propaganda e Marketing, e um pouquinho mais para frente um mestrado em comunicação. Tá? Esse mestrado eu comecei ele na Unicamp, não aguentei a Unicamp foi muito para minha cabeça, e depois acabei concluindo na Unip, né, em São Paulo. Falando, né, eu tenho 50 anos, nesses 30 e poucos anos aí de experiência, visto que na minha geração a gente começava a trabalhar um pouquinho antes, né, lá por volta dos 15 anos mais ou menos, mas ao longo desses 50 anos de idade eu tenho aí aproximadamente 32 anos de experiência na área de vendas, tá? E marketing, que foi a minha pós-formação, né, um pouco mais para frente na vida adulta. Também, né, faço consultoria para algumas empresas na área de marketing, principalmente. Como eu disse no início, né, estou professor universitário ou sou professor universitário há 15 anos. Também ministro algumas palestras, né, na área de motivação, na área de criatividade e algumas outras áreas correlatas. Mas o mais importante, acho que de toda essa trajetória, né, de vida é que eu sou pai e pai da Ana Beatriz. Uau! Um beijo para a Ana Aí. Beatriz. Obrigado. César, fala um pouco para nós sobre a criatividade aplicada ao mercado de trabalho. Perfeito, Lilian. A criatividade, né, de uma maneira mais ampla, nós estamos falando da capacidade de criar algo novo, ok? Quando a gente fala da criatividade aplicada ao mercado de trabalho, nós estamos falando de quê? Né? Da criatividade que ela estende um pouquinho daquilo que a gente entende como criatividade ou do que a maioria das pessoas entendem como criatividade, pelo lado artístico. Tá? Mas existe, na realidade, um veio da criatividade chamada de criatividade aplicada. Tá? Mas antes da gente chegar nela, né, é importante a gente entender um pouquinho melhor, e aí vamos buscar lá no dicionário. Né? O que é a criatividade? Criatividade é a capacidade da gente criar, produzir ou inventar coisa nova. Mas não é inventar coisa nova do zero. Né? Puxa, acordei, né, hoje, sei lá, 6 horas da manhã, e falo assim, nossa, hoje eu preciso inventar, né? Não é isso, né? A criatividade, na realidade, é um processo de junção de coisas. Né? Então, assim, é importante a gente falar, né, que a criatividade, para a raça humana, ela é nata. A gente nasce com isso. Né? E até por uma capacidade de sobrevivência mesmo. Né? Você já viu, eu já vi, todo mundo que está assistindo a gente já viu um cachorrinho ou um gatinho ao nascerem, não estou nem dizendo recém-nascido, né? Mas quando nasce. Quando nasce o bichinho, né, ele já sai caminhando, cambaleando, mas já sai caminhando, né? Ele já vai lá no peitinho da mãezinha dele, lá da cadelinha da gatinha, já consegue mamar, ele já late, ele já brinca, né, com os outros iguais a ele. E nós humanos não, né? Nós humanos, né, no começo eu me apresentei, eu falei que eu tenho 50 anos, eu vi isso, não foi a minha avó quem me contou, nem foi a minha mãe. Crianças, quando eu era
na faixa dos 10 anos, quando elas nasciam de olhos fechados, né? E aqueles olhos fechados permaneciam por 3, 4, 5 dias, uma semana, 10 dias, até que a criança em algum momento conseguia abrir os olhos, né? Então imagina o quanto a criatividade é importante para nós, né? Pelo aspecto de sobrevivência mesmo, né? Então quando a gente fala de criatividade, é uma capacidade nossa quase que natural. A diferença é que a gente vai esquecendo dela ou se intimidando ao longo da vida, né, por conta dos nossos afazeres, por conta da prática que você tem que exercer no dia a dia, da rotina, né, que isso vai tolhindo a nossa criatividade, né? Talvez algum acontecimento nosso tenha abafado a criatividade e a gente permite que essa situação que abafou momentaneamente permaneça por muito tempo. E aí a gente esquece de usar a criatividade, né? Sim, sem sombra de dúvida, né? Até por uma questão, como eu estava falando de sobrevivência, né? Até por uma questão de continuidade da nossa sobrevivência. Porque quando você acha um caminho, né, que te faz chegar, né, ao sucesso, ao alimento, a outra pessoa mais rapidamente, você automaticamente padroniza, né, aquele comportamento, né? E isso Sim. inibe a criatividade. Sim, é natural do ser humano. Identificou um comportamento que trouxe bem-estar, a gente repete aquele comportamento, podendo nos levar à zona de conforto. E quando a gente entra na zona de conforto, sair é mais difícil. Agora, Exatamente. conte aqui para nós a criatividade aplicada na sua carreira. Em que momento que você usou a criatividade que fez diferença na sua carreira? Vou contar uma história bem inusitada, Lilian. Isso foi em 2005, final de 2005. Eu trabalhei aproximadamente 15 anos no mercado de comunicação, né? Trabalhei em grandes veículos de comunicação, trabalhei em agência e tal, mas nesse ano de 2005, final de 2005, foi um ano que eu fazia tempo já que estava em grandes empresas e queria um plano B. Num churrasco, num domingo à tarde, já tinha tomado algumas, quem me convidou tinha bebido um pouco mais do que eu, né? E essa pessoa já era uma professora de carreira, né? Uma professora universitária de carreira, e no final, no meio da tarde, ela pegou e falou para mim: César, por que você não vai para a sala de aula? Eu falei para ela: eu já estive em sala de aula, né, muitos anos, né, não quero voltar para a sala de aula, estudei alguma coisa já, né, talvez nesse momento eu não quero. Ela falou: não, vai para a sala de aula como professor. Eu falei: não nasci para isso. Encurtando um pouquinho a história, ela me convenceu, aliás, ela me convenceu, não, ela falou assim: olha, eu trabalho numa universidade em São Paulo, tá, chamava-se essa universidade na época Uniban, Universidade Bandeirantes, não existe mais, foi adquirida há alguns anos atrás, se eu não me engano, pela Anhanguera. E essa pessoa pegou e mandou, ela falou para mim: César, eu vou mandar um e-mail para o meu coordenador em São Paulo, apresentando você, e aí depois vocês se conversam. E como essa pessoa que se propôs a enviar esse e-mail é uma pessoa muito querida minha, eu me senti na obrigação, obviamente, né, de pelo menos responder aquele e-mail. A pessoa, né, ela fez a ponte do e-mail, a pessoa entrou em contato comigo, resumo, marcamos um dia em São Paulo, nessa época eu trabalhava lá em São Paulo, marcamos e eu fui até o Campi, ali próximo da região central de São Paulo. Cheguei, eu trabalhava naquela época de terno e gravata, né, eu não era assim, essa pessoa com essa barba longa de hoje. Sério? Falei: opa, isso 15 anos atrás, 16 anos atrás aproximadamente. Cheguei eu na portaria da universidade, né, nas catracas, naquele acesso todo, segurança lá todo, né, com aquela cara de mauzão. No que eu cheguei na portaria, ele me cumprimentou, né, descruzou o braço, né, e ele me cumprimentou e falou: boa noite, professor. Eu, boa noite, né? Ele abriu, pura e simplesmente abriu a cancela para mim, eu passei, entrei, já tinha o nome da pessoa com a qual eu ia falar, chamava-se Claudemir. Eu falei, aí eu entrei, nem parei no segurança, nada, né? Porque ele já abriu para mim, e lá dentro eu perguntei onde era a coordenação. Cheguei na coordenação, me apresentei, troquei uma ideia com ele e tal.
Ele falou, César, olha, bacana a sua experiência profissional, bacana, você tem, né, formação para vir aqui dar aula para gente, só que no seu currículo, né, na sua apresentação aqui, em nenhum momento você tem experiência como professor. Então, para a gente, infelizmente, você não serve. Eu, de uma certa maneira, fiquei feliz ali porque, né, primeiro, eu tinha cumprido o compromisso, né, com a pessoa que tinha me indicado, tinha conhecido uma outra pessoa que poderia ser um contato profissional promissor, né, e também tinha me livrado, porque eu não queria ir para a sala de aula. Aliás, não queria não tinha nem, nunca tinha passado pela minha cabeça de ir para a sala de aula. Só que a hora que eu me levantei, fui me despedir dele, ele falou, o Claudemir falou para mim, falou, César, olha, quem sabe um dia, né, você não pode vir aqui dar aula pra gente, né, junta um pouco mais de competência. A hora que ele falou, um pouco mais de competência. Eu lembro disso como se fosse ontem. Quando ele falou isso, mexeu com o meu brilho, né, eu saí dali... Você se sentiu desafiado? Desafiadíssimo. Eu saí dali e pensei, falei, poxa, como assim, né? Profissionalmente eu sou um cara tão, né, bem visto, tive um relativo sucesso até agora, estou numa grande empresa, tenho um cargo bacana, por que eu não posso estar em sala de aula? Né? E fiquei, né, com isso na minha cabeça. Isso foi por volta, sei lá, de terça, quarta-feira de uma semana, no meio da semana. Finalzinho da semana, acabou meu expediente um pouquinho mais cedo, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar lá na universidade. Não tinha agendado nada com o Claudemir, nada, e fui. No que eu fui, cheguei na recepção de novo, segurança, boa noite, professor, boa noite. Passei por ele pela segunda vez, já sabia onde era a sala do coordenador, fui até o coordenador, bati na porta dele, ele estava no computador de cabeça baixa, ele levantou a cabeça assim, olhou para mim, ele falou, nós estamos com algum compromisso agendado para hoje? Eu falei, não estamos. Ele falou, motivo da sua vinda para cá? Eu falei, eu quero dar aula. Eu quero dar aula aqui na universidade. Ele falou assim, nós conversamos há poucos dias atrás, 4, 5 dias atrás. Eu falei, isso. Ele falou, sua experiência mudou o que de lá para cá em sala de aula? Eu falei, nada. Ele falou, então a gente não tem o que conversar. Eu falei, tem, eu quero dar aula. Ele falou, mas você não tem experiência. Eu falei, mas... E toda a experiência que eu tenho de outras coisas, né? Já dei treinamento, já dei palestras, em sala de aula eu nunca estive. Ele falou, César, infelizmente, né, respeito muito a professora que te indicou, respeito muito a tua carreira, mas infelizmente não dá pra gente. Ok. Virei as costas, fui embora de novo, não estava contente, mas fui embora. Pensei para mais 3, 4, não deu uma semana. Uns 3 ou 4 dias eu voltei. Terceira vez. Cheguei na universidade, o segurança, boa noite, professor. Eu falei, boa noite. Cheguei na sala do coordenador de novo, bati a porta dele, ele levantou a cabeça, ele falou, César? Eu falei, pelo menos o meu nome ele já sabe. Já gravou. Terceira vez que eu tava batendo lá em 15 dias. Menos, deu uns 12 dias. Ele falou assim, o que aconteceu, César? Eu falei, eu vou dar aula aqui. Então, eu estou aqui por esse motivo. Ele falou, César, segura a onda aí, um minutinho. Passou a mão no telefone, ligou para uma outra pessoa, levantou da cadeira e falou, vem comigo. Fomos para uma salinha pequena, dessas, com quadro branco, mas pequena, uma sala de reunião. Uma outra pessoa lá, uma outra professora, ele me apresentou, essa outra professora, ele pegou e falou, César, por favor, dê uma aula para mim e para a professora Karina aqui. Eu falei, pois não, claro. O único problema é eu não preparei nada. Né? Eu posso falar sobre um assunto que eu domino? Ele falou, pode, perfeitamente. Me deu um canetão azul e um canetão vermelho na mão, peguei aquela lousa branca e comecei a falar, né, sobre marketing de relacionamento, era uma área que eu gerenciava naquela época na empresa. Peguei e comecei a falar disso e tal, e passados uns 10 minutos, a professora que estava sentada assistindo a minha aula me interrompeu, ela falou, professor, me chamando, professor, brilhante a sua aula, adorei. Infelizmente eu vou precisar sair por causa do meu horário, tá? Mas, Claudemir, por mim pode contratar. Para o outro coordenador. Ela pegou, saiu da sala, se despediu e tal, eu peguei, por mim eu já tinha encerrado, né, o assunto. Ele falou, não, César, continua,
Gostei muito do assunto, o assunto, né, me interessou bastante. Continua, conclui o que você está, o seu raciocínio, ou conclui a sua aula. Concluí, ele estava com uma folha, deixa eu pegar uma folha aqui. Ele estava com um maço de folhas assim grampeadas na mão, e enroladas assim na mão. Eu acabei a aula, ele pura e simplesmente me deu esse cartucho, né, de papel, falou: ok, César, você está contratado. A sua sala, estava anotada a tinta no papel, sua sala é a sala X no andar Y. Já estava anotado? Estava anotado o número da sala, né? Sala 800 e alguma coisa. No bloco X, que as universidades são muito grandes, né? Eu falei, ok. Ele falou assim, ó, começa lá porque a sala está te esperando. Eu falei, mas que horas começa a aula? Isso era 7 horas da noite, começava às 19h30 lá. Ele falou, começa às 19h30 e as aulas vão até às 22h45, com intervalo no horário X, que eu não me lembro agora de cabeça qual era o intervalo. Eu falei, mas e onde está aquela parte da contratação, né? Traz a carteira de trabalho, faz o exame admissional, faz isso. Ele falou, não, você não queria? É seu agora, sobe lá. Se vira! Então, assim, né, aonde a criatividade entrou, né, na carreira profissional? Não sei nem se foi criatividade pura, né, mas entrou nesse momento, né, nesse momento em que você quer alguma coisa, que você tem que inventar, né, recriar algo novo e enfrentar o desafio, né, enfrentar o desafio. Então, nunca é fácil, né, nunca é fácil, mas é assim que a gente vive, né? Isso foi 2004? 2005. De 2005. Foi assim que você ingressou na carreira universitária. Exatamente. Uau! Então, teve algumas... Fale, termine. Não, obviamente, né, era um professor que tinha, infelizmente, tido um problema e precisou se afastar da universidade, e ele, no desespero, né, de tentar cobrir um buraco que ele tinha lá, me admitiu, mas foi, assim, um desafio muito grande. Desculpa, te interrompi. Imagina. Você contou para nós uma história em que você foi desafiado, né? Convidado a ser professor, isso não estava nos seus planos, e quando o diretor, o coordenador da faculdade coloca reúna mais competências, você se sentiu desafiado e aí buscou da criatividade para se destacar. Você já teve alguma situação, um problema, ou no popular, um pepino, que você se sentiu pressionado e aplicou a criatividade? Inúmeras vezes, inúmeras vezes. Acho que um ponto assim que mais vem à tona na minha memória foi na transição. Eu trabalhei muitos anos, como eu disse, em veículos de comunicação, e desses muitos anos, bons anos em jornal papel, né? Aquele tradicionalzão, aquele que suja a mão e tudo mais. E no momento, isso foi por volta de 2010 aproximadamente, nós estávamos num momento muito forte, né, da tecnologia batendo as nossas portas há alguns anos já, né? A nossa carteira de assinantes, eu trabalhava no segundo maior jornal do Brasil em termos de circulação, tá? Era um jornal de 400 mil exemplares por dia. Eu trabalhei no Estadão muitos anos. Então lá, você imagina né, a loucura, a correria que não era e a gestão que não existia por trás para você administrar 400 mil jornais, parte deles indo para as bancas de revista e mais de 250 mil jornais indo para as casas dos assinantes. Então, os assinantes eram um grande patrimônio, são um grande patrimônio para esse tipo de negócio. Só que a tecnologia, né, a digitalização, a tecnologia, de uma maneira geral, computacional, vinha minguando esse setor de jornais em papel numa velocidade nunca antes vista, né? Em uma década que eu passei nessa empresa, nós perdemos quase metade da nossa carteira de assinantes papel por conta da tecnologia. Não que as pessoas se desinteressavam pela notícia, mas as pessoas migraram de base tecnológica. Em que momento isso aconteceu, né? Voltando à sua pergunta. Em que momento isso aconteceu?
Isso aconteceu no momento em que nós precisávamos ganhar mais presença digital, né, na forma de assinaturas mesmo, né, não na forma do site do Estadão.com, mas na forma do conteúdo que era produzido diuturnamente pela nossa equipe jornalística, pelas nossas equipes jornalísticas, porque eram duas grandes equipes, uma para o Estadão, outra para o Jornal da Tarde. E aí surgiu o desafio, mais uma vez, né, da gente ampliar a nossa carteira de assinantes digitais. E aí, né, existe todo um protocolo por trás disso, né? Não é pura e simplesmente você vai lá, faz uma ação e entrega jornal gratuito para as pessoas. Para a audiência ser reconhecida nesse meio, o assinante precisa pagar as assinaturas, dinheiro mesmo. Né? Não tem essa de, eu mando para ele lá, se ele acessar, se ele deu visibilidade para a nossa conta. Essa visibilidade tem que ser paga. Né? E aí, existe um órgão por trás que faz a aferição desses números e a aferição contábil, para saber se o número de assinantes que você tem versus o dinheiro que entra, né, se essas coisas se conversam. Existe uma regra para isso. Né? A regra na época era 50% do valor praticado em banca tinha que ter no mínimo 50% em caixa, né, para comprovar isso que estava aqui. E aí a ginástica, a criatividade faz o nosso cérebro se exercitar. Peguei eu, mais duas pessoas de uma equipe bem reduzida que eu tinha, nós éramos 6 ou 7 pessoas na época. Peguei essas duas pessoas, pegamos o manual, pegamos a regra, né? Vamos olhar aqui onde, né, como a gente pode tentar fazer essa transição de alguns assinantes nossos para o digital. E lá, nós tínhamos uma parte da nossa carteira de assinantes que recebia jornal 7 dias por semana na casa dele. E uma parte que só recebia ou de segunda a sexta, porque era uma assinatura que a pessoa recebia no seu escritório, ou só sábados e domingos, porque a pessoa recebia o jornal só na casa dele. E eram pessoas diferentes, né? Uma recebia 7 dias, era um público. A outra que recebia 5 dias, um segundo público. E a outra que recebia 2 dias, era um terceiro público. E aí surgiu a ideia de pegar esse terceiro público e esse segundo público e fazer o seguinte: o cara que recebe 5 dias o jornal papel no escritório, ele pode receber 2 dias do digital na casa dele. Pode. Ou na casa dele, não, em qualquer equipamento. Né? E o outro, que só recebia aos finais de semana, portanto, 2 dias, também poderia ter acesso não ao jornal papel 5 dias, mas ao jornal digital nos outros 5 dias. Pegamos a nossa carteira de assinantes, que ficava entre, né, esse segundo e esse terceiro público, e fizemos uma ação para cima deles. Né? Fizemos, na época, o e-mail marketing era um negócio, né, bem efervescente. Fizemos uma ação de e-mail marketing, posterior a uma ligação de telemarketing para fechamento da venda. E conseguimos um sucesso muito grande nisso, né, muito grande mesmo. Tanto é que nós fomos o primeiro jornal do Brasil a fazer isso. E nós tínhamos, na época eram 27 grandes jornais no Brasil, e nós tínhamos uma reunião mensal entre os executivos, né, desses 27 jornais da área de assinaturas. Eu era um desses caras que iam para essa reunião mensal. A próxima reunião que eu fui, onde tinham todos os concorrentes sentados à mesa, e a gente trocava práticas, trocava ideias lá. A primeira pergunta que o meu principal concorrente, que era a Folha de São Paulo, fez foi: cara, o que vocês fizeram? Que vocês saltaram, né? Deram um salto quantitativo gigantesco na carteira de assinantes digitais de vocês. Eu me fiz de desentendido, obviamente, né? Que eu não ia abrir o segredo todo do negócio para ele, né? É óbvio que eles descobriram, né, num curto espaço de tempo, em 6 meses também, eles já estavam fazendo isso, e todos os outros grandes jornais também, de uma certa maneira, fizeram. Mas a criatividade, né, na hora da pressão, na hora da cobrança pelo resultado, floresce mais uma vez, obviamente. E tudo isso que você fala parece muito atual, né? Porque esse momento que nós estamos vivendo, fechando aí um ciclo de pandemia, força a gente a nos recriarmos, e para isso a base é a criatividade, né? A LCA, por exemplo, fazia muito trabalho presencial e do dia para a noite apostamos no virtual, nos recriamos
para fazer. É muito atual isso que você fala, né? Sim, sim, embora esteja falando coisa de 10 anos atrás, né, coisa de 15 anos atrás foi o exemplo lá da universidade, né, mas sim, 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 ainda mais nesses tempos de pandemia, né, Lilia? Na realidade, como, né, a criatividade é um assunto que tem gerado muito interesse para mim nos últimos tempos, eu tenho pesquisado bastante a respeito disso e tenho até a pretensão de escrever um livro nesse sentido, tá? Que eu criei, na realidade, um acrônimo, né? Ou uma abreviação aí, para o que eu pretendo escrever. E eu estou chamando isso de crime mesmo, tá? CRIME. O que significa esse acrônimo crime? Começa com criatividade, né, que é o CR da palavra crime, caminha para inovação, que é o I da palavra crime, subsequentemente vai para motivação, que é o Sim. M, e por último, para finalizar a palavra crime, empreendedorismo. Né? Nesse acrônimo, né, o que eu chamo de criatividade? Né? Criatividade é a nossa capacidade de inventividade. Mas essa inventividade pode ser para qualquer coisa. Né? Pode ser para o lado artístico, pode ser para o lado empresarial, pode ser para o lado esportivo. Mas essa criatividade sozinha, né? Vamos falar não do lado artístico, que não é a nossa seara aqui, mas vamos falar do lado, né, voltado para o mercado de trabalho, ou para as pessoas, ou para as empresas. Quando a gente fala de criatividade sozinha, ela pode não significar nada. Quando ela se alia à inovação, né, e a inovação, né, é a capacidade da gente criar algo percebido como novo, né, tecnologia, a gente junta a criatividade, que é um insight, né? Uhum. Associa ela à inovação, que é a capacidade de criar algo que pode ser comercializável, ok? Essas duas, criatividade e inovação, ligadas à motivação, que é a sua capacidade interna de se convencer a fazer algo, né? Eu chamo, na minha cabeça, a motivação é isso, né? É a minha capacidade interna, né, de me convencer a sair e fazer algo. Né? É. Aliado, por último, ao empreendedorismo. Né? O empreendedorismo, o que é? Né? É a nossa capacidade de juntar as coisas que a gente pensou, planejar e fazer negócios com ela. Certo? Perfeito. Eu sei que É, vem novidades, da vem. LCA, né, no quesito empreender, né? Então aí eu deixo um gancho para você, Lívia. Vem, os nossos seguidores podem aguardar que em breve tem novidades da LCA nessa pegada de sentir uma necessidade do mercado e aproveitar essa oportunidade para mostrar um diferencial. Então, os nossos seguidores podem aí ficar atentos, que logo a gente vem com novidade. Perfeito. César, os nossos seguidores estão com papel e caneta na mão para anotar a dica valiosa, a dica de ouro que você pode compartilhar com quem está nos assistindo. Dica de ouro, Lívia. Dica de ouro, vamos lá. Eu acho que a pandemia, né, nos mostrou a necessidade de se reinventar. Né? A gente se reinventa. Eu, por exemplo, nunca tinha ido para a cozinha. Nunca tinha cozinhado. Meu, eu me descobri um cozinheiro. Não que dá para ganhar dinheiro com Uau! isso. Não que dá para ganhar dinheiro com isso, pelo menos por hora, né? Mas, meu, eu comecei a fazer coisas que nem eu acredito. Minha filha, ela estava aqui com a gente, ela não mora comigo, infelizmente. Ela estava aqui com a gente, ela falou, pai, você comprou isso, né? Eu falei, não, eu fiz, pô. Você viu eu fazendo? Como é que você, né? Como é que você está perguntando se eu comprei, né? Mas voltando lá, né? Esquece pandemia, que se Deus quiser a gente está saindo rapidamente dela, né? Então, né, qual é a dica que eu deixo aí? Eu acho que a dica é uma dica meio que de se voltar para dentro. Né? E esse se voltar para dentro é olhar para aquilo que te deixa feliz. Né? Olhar para aquilo que te dá tesão. Então, nessas pequenas felicidades, né, naquilo que a gente vai olhando para dentro, é importante, né, a gente olhar aquilo que te faz feliz, junta aqui, junta ali, junta lá, né? A hora que você achou o veio, né, se enfia naquilo ali, porque é isso que vai te trazer, né, diversão, né, é isso que vai te fazer feliz,
E é isso que, no fundo, né, vai ser prazeroso e ainda, se você, né, se empenhar bastante e tiver um pouquinho de sorte, você vai conseguir ganhar dinheiro com isso. Né? Ou isso, de alguma maneira, vai fazer diferença para as pessoas que estão próximas a você. Então, acho que a maior dica aqui é: fique atento em você, fique atento, olhe para dentro de você. Se achou aquilo que te faz feliz, aposta naquilo. Perfeito. César, nós agradecemos imensamente a sua disponibilidade, compartilhar a história da sua vida aqui com a gente. Um excelente final de noite. Mais uma vez, obrigada pelo seu tempo aqui cedido para nós, César. Eu quem agradeço e um abraço a todos aí que estão nos assistindo. Até mais, pessoal! Até mais!